Muito bem. Sim. Primeiramente, eu cumprimento a todos que nos escutam. E esse espaço é um espaço que a gente vai fazer com frequência para falar de coisas do tipo o que a gente espera dessa união, de que tipo de coisa que a gente faz e o que a gente pretende. Ok? Muito bem, então, querida Cornélia, você gostaria de falar um pouco sobre você, sua experiência? Ok, vou falar um pouquinho. E talvez vou, dentro disso, falar um pouquinho do algo do meu histórico que me deixou levar até aqui, até nós. Sim. Muito bem. Trabalhei muitos anos na Alemanha como professora e trabalhando como professora comecei a perceber como os sistemas colocam dificuldades nas pessoas e no funcionar em conjunto, não? E estava um pouquinho incontente, não? Porque percebi que eu estava contratado, claro, pelo governo, de ensinar um conteúdo para criança de uma faixa de idade e dar notas. E percebi que as crianças eram diferentes, com capacidades diferentes e percebendo com as notas também gerando muita dificuldade. Isso me fez explorar um pouquinho mais como funciona ser humano e como funcionam sistemas, não? E aí sim percebi ou aprendi o que significa pensamento sistêmico complexo, não? Que de alguma maneira sempre aprendemos de só julgar pessoas, não? Para qualquer coisa e normalmente não observamos o efeito de sistemas, porque qualquer sistema existe porque dois ou mais pessoas ou ingredientes têm um funcionamento em conjunto e sempre tem regras do jogo. Aí, por exemplo, hoje em dia pergunto o que importa mais para o jogo de futebol, o jogador ou as regras do jogo? Claro, pelo costume, quase todo mundo fala jogador. E eu falaria, para mim, são as regras do jogo e qual é o meu motivo. Claro, sem bola e jogador não tem jogo de futebol. Mas se temos bola e jogador, pode ser beisebol, voleibol, basquetebol. Então, as regras do jogo determinam os fazeres, como os fazeres do professor. Sim? E com isso, nessa época, pensei, o que vou fazer? E me candidatei para ir para México. E aí, antes de ir para México, tinha um monte de informações sobre México. E chegando lá, percebi que tudo isso que recebi, o que captei de informações, não foi desse jeito, foi diferente. E isso para mim foi uma experiência enorme de perceber o que a mídia fala, o que os preconceitos falam, o que é falado só é uma possibilidade de ver algo e sempre tem outras maneiras de ver. E isso talvez é a grande base, era a grande base de mim, de realmente nunca acreditar mais algo cegamente, explorar ser humano em si e em grupo e realmente me abrir para explorar situações. E com a minha vinda de Brasil, deixei de trabalhar como professora e já como professora fiz cursos de PNL e aprendi algo sobre pensamento sistêmico complexo e a ferramenta de
visualização, constelação, com o que eu trabalho agora 15 anos no organizacional e 22 anos com familiar. E, para mim, a ferramenta de visualização, constelação é poderosa. De que jeito? Porque amplia a nossa visão, deixa no olhar o que nós não vemos. Imagina numa empresa, cliente não fecha um projeto. Aí um fala, esse cliente é louco, ele não sabe o que perde. O outro diz, eu fiz de tudo para fidelizar, não consegui. E um terceiro disse, o que deixamos de ver de necessidade de cliente para ele fechar? A informação sobre o não fechamento é igual para os três, mas inconscientemente, a partir dos padrões e outras coisas, eles conectam com essa informação dessa maneira. Isso é mais um exemplo como cada um é limitado e nunca vê o todo. E com a visualização, constelação, podemos ampliar a visão para ver o que, pelos nossos contextos, pelas nossas crenças, padrões, não conseguimos observar. E a partir dessa visão ampliada, podemos nos reposicionar e fazer algo diferente em relação às situações, seja sucesso, problema, dificuldade, seja que for. Muito bem, muito E bem. estou muito ligado ao Infusion da Alemanha, até estou no Quality Team do Infusion, qualificando pessoas que querem trabalhar com a ferramenta de constelação, e isso é uma associação internacional de constelações organizacionais. Muito bem, muito bem. E, Então, o Infusion é um instituto sim, que, de certa forma, ajuda a regrar sim, que o comportamento e cuida, postura. que cuida também da qualidade e do conhecimento dos membros. Ótimo. Muito bem. E numa das minhas formações, conheci você, Fabrício, e percebi também a sua grande abertura para pensamento sistêmico complexo, porque para mim a maneira de ver, ou de ver a vida e as organizações é a base. O mais importante para mim não é a visualização, é a maneira de nós interpretar ou ver também as informações, a nossa abertura. E percebi que você estava totalmente aberto e também percebi que percebi não só pensando, mas também sentindo que temos o mesmo propósito em conjunto, que no fundo queremos ampliar para apoiar as pessoas que gostam de crescer, ou Ich empresas habe im que gostam Internet de leider crescer. nichts zu Helsingin so pensando mais avançado. Siri. Muito bem. Ótimo. Então, você já me respondeu a segunda pergunta, como a gente se encontrou, né? Excelente. Excelente. E agora peço a você, Fabrício, falar um pouquinho de você. Muito bem. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa de software e trabalho com tecnologia há 20 anos. E quando eu comecei a estudar o pensamento sistêmico e constelações e vi que existe abertura para o segmento de empresarial, onde a gente pode visualizar esses movimentos nas organizações, eu fiquei fascinado. E quando eu fiz, assim como muitos outros alunos fizeram formação com você, que também ficaram fascinados, eu quis estudar cada vez mais sobre esse conceito
sobre coisas que no dia a dia a gente não vê e que podem regrar a conduta dentro dos sistemas das organizações. E gostei muito dessa história e comecei a estudar cada vez mais. Também sou um consultor sistêmico, aplico isso em empresas, aplico isso em carreiras, já tenho feito isso há alguns anos. A minha experiência de conviver com empresas diferentes por conta da tecnologia me trouxe uma abertura legal para não julgar, para entender que cada ser pertence a mais de um sistema que influencia a sua vida, as suas decisões, mesmo que às vezes as decisões possam parecer absurdas, entende? E estamos aqui agora nessa união. Por que união? Eu aproveito o vídeo para deixar claro que a gente está num esforço conjunto para falar, para ajudar empresas, pessoas, carreiras a melhorar suas percepções de coisas que não veem. Possam, de certa forma, crescer, atingir sucesso com isso, com essa iniciativa. Assim como criamos um canal, tanto no Instagram, no YouTube, temos um site para poder falar sobre esse assunto. Então, vamos falar cada vez mais sobre isso, sobre a possibilidade de trazer conhecimento sobre esse tema para outras pessoas através de formações. Então, essa aqui é a minha história, como que eu encontrei você, Cornélia. E podemos imaginar uma coisa, importa muito para mim, em relação a você também, de juntos criando é bem mais forte do que um sozinho. Porque você tem outras ideias e eu tenho ideias, podemos afinar ideias, rever coisas, e aí, em conjunto, também o crescimento é maior. Muito bem, eu concordo. E hoje, um pouquinho do que você falou, você já lançou ideias, já lançou temas que a gente vai fazer em vídeos separados para explicar um pouquinho do que a gente faz. Principalmente um para falar especificamente sobre pensamento sistêmico complexo. Sim. E qual o entendimento desse conceito junto com o movimento sistêmico, como eles se unem, como a constelação precisa ficar bem clara, precisa entender bem o conceito de pensamento sistêmico, até para entender outras coisas dentro dos sistemas. Então, essa união do conceito de constelação com o conceito de pensamento sistêmico complexo, ela é muito interessante. É uma pena que não é todo mundo que percebeu isso, essa importância ainda. Podemos imaginar qualquer método como vou dizer, é limitado. Qualquer método que existe é uma maneira de ver algo. E mais uma coisa importa muito. Se, por exemplo, pergunto qual é a única certeza da vida, a maioria das pessoas fala a morte. E aí eu falo, a maioria das pessoas que acham que é a morte, acham que a única certeza é algo que eles não querem. Única certeza da vida, no meu ver, é mudança contínua. Tudo muda o tempo todo, mesmo as coisas mecânicas. Um carro vai ferrujar depois de um tempo, não? Tem coisas que mudam mais lento e coisas que mudam mais rápido. E podemos imaginar, um método pode ser totalmente adequado no momento do tempo. Mas 3, 4, 5 anos depois, talvez precisa um ajuste. Mesma coisa com a empresa. Uma empresa, com as regras que ela construi, ou a cultura, é totalmente adequado para um tempo. Ao mesmo tempo, podemos imaginar, importa muito, hoje, com certeza, pelo menos todos os 2 anos, realmente rever a nossa cultura, as nossas regras, as nossas visões,
ainda são adequados para o novo tempo, ou para o tempo de aqui e agora, não? Então, a Excelente. única certeza, de algum jeito, é mudança contínua. E Sim, aí, mais uma coisa, aprendemos na escola, universidade, que o mais importante é o método, a estratégia. Podemos imaginar, método e estratégia são muito importantes, porém, totalmente diferente funcionam dependendo da mão da pessoa que estão. Então, a pessoa usando o método faz a diferença. E aí, se eu uso a ferramenta de constelação, só, por exemplo, com 3 princípios, não? Só de uma maneira, podemos imaginar uma certa limitação. E se uso isto a partir de certo e errado, mecanicamente, do pensamento que estamos criados, vou, talvez, até inconscientemente criar realidades para o cliente. Para mim é muito importante, ou para nós dois, é muito importante realmente explicar até para os nossos clientes como funciona ser humano e como funciona em grupo. E como o mundo funciona desse jeito. Não? Um muito belo, bem. belo exemplo pelo mundo é, no mundo inteiro, todo mundo fala mal dos políticos. Sim? Gasta um monte de energia em falar mal dos políticos, não? E dentro disto não visamos a pirâmide de poder. Por exemplo, embaixo cidadão, mais poderoso do que o cidadão são os políticos. Mais poderoso do que políticos são indústria e mídia. E mais poderoso do que indústria e mídia são os bancos. E no topo do poder são os bancos privados ou aqueles 3% que têm 97% dos bens da população. Desse jeito, hoje, falando entre aspas, mal da Rússia, Ucrânia e tudo isto, seria bem mais interessante de explorar Vanguard, o grande financeiro que esses grandes bancos que manejam os bens das pessoas. BlackRock e Vanguard são os maiores, não? Que também são os maiores acionistas de Apple, de Microsoft, de Amazon e tudo isso, não? Eles têm muito mais poder do que os políticos. Mas aí importa, para nós dois, importa que ampliamos a visão, sem julgar, explorando, para depois se posicionar com força, visando o sucesso. Muito bem, muito bem. Ótimo. A gente tem uma série de temas que a gente vai conversar em vídeos menores. E essa introdução é muito importante para a gente deixar claro aqui a gente veio, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa intenção. Sim. A gente vai fazer esse vídeo curto, de certa forma, né? E com o tempo a gente vai postar mais detalhes em tópicos para que fique bem explicado para todos que têm interesse nesse assunto e que, de certa forma, querem, com a nossa ajuda, ampliar a consciência sobre coisas que não são vistas no dia a dia. Isso pode ajudar muito nos processos de trabalho, na relação dentro de elementos de uma empresa, e da mesma forma funciona assim dentro das famílias. E aí, talvez quem vê o vídeo e tem uma pergunta,
de alguma maneira, coloca pergunta para Fabrício ou para mim, e será para nós um prazer de responder, ou a partir de um vídeo, ou de outra forma, porque gostamos muito da interação. Não gostamos de ensinar, assim, ensinar, não gostamos o conjunto. Isso aí. Muito bem. Ficamos por aqui, então. Sim, ficamos. Sou muito grato.